Então, já que a gente já conversou um pouquinho, eu já esperei um pouquinho todo mundo conseguir entrar. Vocês já, inclusive, me deram dicas de como parear uma nova câmera, imagem, enfim. Já que a gente já deu essa conversadinha, vamos começar a nossa aula, falar de vitaminas. Na próxima aula, a gente começa a falar um pouquinho de novo, a gente volta a falar um pouquinho da nossa saudade de sair, de ter uma festa junina, de que mais? De poder ir uma festa, juntar todo mundo, dançar, até as pernas doer no outro dia, se bem que vocês são jovens. Jovem não tem essas coisas, né? Jovem não vai pra festa, não volta com dor, né? Saudade de ir pro colégio. Gente, que saudade de acordar cedo, nas carreiras, como vocês já acordaram, ir pro colégio. Esses dias eu me perguntei que eu não estava sabendo se era 10, se era 8, se era 7, porque eu sempre sabia que eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era escrever no quadro. Hoje não tem um quadro para escrever, né? Mas enfim. Mas, gente, não desiste. Continua aqui comigo, tá? Pior que é verdade. Não, olha, mas vocês ficam falando do colégio. O colégio tem a parte cansativa, né? Que é a parte cansativa de assistir todas as aulas, né? Eu sei que é cansativo. Poxa, gente, eu trabalho, né? Para mim é cansativo, para vocês também é. Eu tenho essa consciência. Mas é divertido. É lá no colégio que você encontrava os amigos, né? Que a gente papeava, se viam, fazia as resenhas, enfim, tinha a parte boa, né? Então, assim, é difícil. É difícil, mas vai passar, gente, vai acabar. E aí, eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, que a gente voltar, nossa, a gente vai aproveitar tanto, 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 a gente vai dar tanto valor em cada momento que a gente vai ficar junto, tipo assim, porque às vezes, eu sei, vamos lá, vamos ser sinceros, às vezes a gente assistia aula e você já ficava assim, ai, nossa, que chato, né? Hoje, com certeza, você já vai vir com a cabeça assim, nossa, mas é um pouquinho, passa rápido, né? Gente, quem passou mais de 40 dias, a nossa quarentena já passou 40 dias, já perdi a conta de quantos dias são. Quem passou 40 dias dentro de casa trancado, gente, ficar 50 minutos assistindo a aula, ó, de boa, né? Não. Vocês vão ver que a gente vai aproveitar muito mais. Vocês só não desiste, fica comigo, não desiste de estudar, não fica achando que é um tempo perdido, que vocês estão perdendo esse tempo, que vocês não vão aprender. Não, não é isso. Não enxerguem assim, porque não é assim. Muito pelo contrário, é um momento de muito aprendizado, né, de muita aprendizagem, né, na verdade, tanto para mim, ó, só hoje eu já aprendi com vocês, quanto para cada um de vocês, conhecer os limites, né, conhecer até mesmo as facilidades de vocês, né? Enfim, 56 dias, a me tá arriscando a rede dela. 56 dias de quarentena, a gente já tá indo para 60 dias. Mas a gente vai sobreviver. Vamos falar de vitamina aqui então, que hoje a gente deu uma conversadinha boa, né? A gente deu uma conversadinha bacana aqui hoje. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Aê! Vamos falar das vitaminas. Ainda mais nessa época que a gente está vivendo, fazer uma alimentação balanceada com vitaminas é muito importante, né, meninos? Lembra do que eu comentei com vocês, né? A gente está passando por tudo isso por conta de uma ameaça, né, de um vírus que ataca, né, o nosso corpo e muitas das pessoas o sistema imune não consegue defender. Então, nós que estamos em casa, que graças a Deus nós não estamos doentes, mas existe a ameaça de contágio, nada mais, nada menos do que o ideal é que a gente faça o quê? Uma alimentação saudável, tente se alimentar bem para a gente receber todas as vitaminas de que a gente precisa, todos os nutrientes, né, todos os sais. Vocês viram quão importantes elas são, elas aumentam, elas dão uma maior robustez ao nosso sistema imune, né? Então,
Faz um esforcinho na sua casa, tá? A gente está vendo as fontes, todas as vezes eu conto para vocês das fontes. Vamos fazer um esforcinho para que a gente alimente muito bem, principalmente mais do que nunca nesse momento agora que a gente está vivendo, certo? Vocês já sabem como que as vitaminas são classificadas, isso eu vou voltar todas as aulas para que vocês não se esqueçam, tá? Elas são classificadas quanto à solubilidade, seja em água, seja em óleo. Então, a gente tem as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Agora, a gente está trabalhando as lipossolúveis, aquelas que têm uma solubilidade em óleo. E, para tanto, elas são absorvidas juntamente com moléculas de lipídio, né? Então, a gente estudou lipídio alguns dias atrás. Então, olha para vocês verem a importância de uma alimentação balanceada. Lembra que eu comentei com vocês que o excesso faz mal? A gente até comentou sobre a gordurinha da picanha, que o Nereu não sabe comer a picanha sem a gordurinha, e o excesso disso acumula e pode causar problemas cardiovasculares. Só que também a ausência é perigoso porque, por exemplo, a gente dificulta ou até mesmo impede, né, num grau mais elevado, a absorção de vitaminas lipossolúveis. E aí, das lipossolúveis, eu já falei da vitamina A. A vitamina A, ela é muito importante para a visão. Lembra daquele ajuste de imagem clara e escura? Ela é muito importante quando a gente tem toda uma reação para acomodação do olho quanto a ambientes muito claro e muito escuro. E para o ambiente muito escuro é imprescindível a vitamina A, tá? Para a gente conseguir enxergar bem em ambientes mais escuros. E aí a gente tem as fontes de vitamina A nível vegetal, porque eu não me recordo se nessa sala tem, gente. Se não, vocês me perdoem, mas eu tenho a lembrança que alguém me contou que era vegetariano, né? Que não comia carne e nada de origem animal. Eu acho, não tenho certeza, mas eu tenho isso na minha cabeça. Deixa eu ver quem tá falando aqui comigo. Olha, ó, a Duda, eu lembrava de algo assim. Quem come carne e produtos de origem animal, a gente tem que leite, ovos e as carnes em geral, elas são muito ricas em vitaminas, em sais. Agora, para quem não faz a ingestão de carne, né, que é vegetariano, e até mesmo e os próprios veganos, a abóbora, a cenoura, o pimentão, todos esses vegetais amarelo alaranjados, eles são fontes de provitamina A, que é o caroteno. No corpo ele se converte em vitamina A. Então é muito importante fazer essa alimentação, tá? Para a Duda em especial, mais para frente, a gente vai falar de uma vitamina que você tem que ficar muito atenta e, dependendo, fazer reposição. Por quê? Porque ela só é de origem exclusivamente animal. Aí eu não sei se você é vegano ou só vegetariano, mas a gente vai conversando mais para frente. Tudo bem? Aí já falei da vitamina A, aí eu comentei com vocês também. Eita, calma, da vitamina D. A vitamina D era muito importante para ajudar na absorção de cálcio e fósforo, que são importantes componentes de ossos e dentes, certo? Falei para vocês, inclusive, que o nosso corpo produz, né? Essas duas na forma inativa, ó, D2 e D3, dessa maneira elas são inativas e aí ela precisa da exposição dos raios solares para se converter em vitamina D ativa. Por isso que eu falei para vocês que quem mora em casa, que tem quintal, é importante nesses períodos que a gente está enclausurado, às vezes ir para o quintal, tomar um solzinho, uma meia horinha de solzinho, não precisa pôr. Se bem que você morar em casa, você pôr um biquininho, pôr uma sunga, é fácil, né? Mas quem não mora, né? Às vezes, tá tão difícil, né? Que mora em apartamento, põe uma blusinha branca e às vezes dá uma voltinha só no quarteirão de máscara, de tudo, né? Pra tomar um pouquinho de sol, é muito importante, tá? E aí, agora a gente vai falar da vitamina E. A vitamina E, ela é uma vitamina também lipossolúvel e ela tem como principal fonte, olha só, vegetais.
Então, aveia, cevada, milho, amendoim, ervilha, banana, tudo isso é fonte de vitamina E. Sem contar que carnes, fígados e ovos, leite, gente, ovos, fígado e leites e derivados está em tudo. Então, assim, você já aproveita uma carrada só. Beleza? E aí, qual que é a função dessa vitamina E? Por que ela é tão importante? Ela tem função antioxidante, ela tem atuação de proteção de musculatura e ela está relacionada com a fertilidade. Vamos uma por uma. A ação antioxidante, ela é muito importante, ela já tem uma ação antioxidante comprovada, porque o que acontece quando a gente tem. O que significa essa ação antioxidante? Ao longo do nosso corpo, gente, todos os dias são feitas milhares e milhares de reações químicas, né? E vocês estão começando a entender do universo da química. E dentro dessas reações químicas, às vezes a gente tem que. São perdidos, né? Elétrons, prótons, enfim. E desses elétrons, a gente fala o seguinte, que se formam radicais livres, né? Que a gente tem a formação de radicais livres, que são esses radicais que não estão associados a moléculas. E os radicais livres, eles tendem a reagir, porque o natural deles é reagir para formar uma molécula, para formar um sal, para formar algo que dê estabilidade. Então, os radicais livres, eles têm uma tendência muito grande a querer reagir. E aí, às vezes, eles vão querer reagir com as coisas que não era para reagir. A outra estava lá bonitinha, quietinha, e ele tá lá insistindo, enchendo o saco e reage. E aí, o que acontece? Isso, dessa reação, pode gerar alguns problemas. A gente pode ter alguns problemas nisso daí. Então, a ação antioxidante é muito importante por conta disso, porque ela previne esses radicais livres, né? A gente evita que reações que não deveriam acontecer ocorram no nosso organismo. Além de ação antioxidante, a gente tem muito isso também no efeito da manutenção da juventude, né? Às vezes, quando eu falo manutenção da juventude, pode soar um pouco meio sabe aquelas propagandas, aqueles cremes que passam, que pregam o milagre, que você vai ficar jovem, que você vai rejuvenescer em 7 dias e você vai ter uma cutis perfeita? Não, isso não existe, tá, gente? Não existe. Agora, o que eu tô querendo dizer com isso? Quando vocês fazem uma alimentação balanceada, que você tem fonte, por exemplo, de vitamina E, que é antioxidante, ela evita a formação de radicais livres e de radicais livres associados à pele. A nossa pele, o nosso tecido do osso, para que a gente mantenha preenchido, sem linhas de expressão, sem rugas, a gente tem grande matriz de tecido conjuntivo que preenche isso daí. Então, quanto mais a gente mantém essa matriz, fibras, a gente tem fibras elásticas, que mantém toda a elasticidade do rosto para ficar tudo esticadinho, né? Só que isso, meninos, à medida do tempo, ao passar do tempo, naturalmente, as fibras vão perdendo essa capacidade elástica, o nosso corpo vai perdendo partes de água, porcentagem de água, tudo isso corrobora com o envelhecimento. É natural, na minha idade, eu já tenho 30 anos, como vocês sabem. Então, assim, na idade de vocês é diferente, né? O metabolismo de vocês é diferente. Já na minha é outra coisa. Então, já começa a aparecer uns pezinhos de galinha, umas marcações natural. Só que quanto mais você faz uma alimentação balanceada, mais você vai diminuindo os efeitos drásticos deste processo que é natural, né? Então, o excesso de sol, olha para vocês verem quão é importante, quão é pequeno limiar. O sol é de suma importância, por exemplo, para manutenção da vitamina D. Só que o excesso de sol provoca um envelhecimento precoce da pele e principalmente a possibilidade de câncer de pele? Sim. Então, tudo aquilo em excesso é perigoso. Da mesma maneira como substâncias químicas, né? Por exemplo, a ingestão de álcool em grande quantidade, em grande quantidade, né? Vamos falar assim, a ingestão diária de álcool ou
de vez em uma vez por semana, mas uma muita quantidade, provoca o envelhecimento precoce, além de outros problemas de saúde? Sim, o cigarro é outro que provoca o envelhecimento precoce e outros problemas? Sim. Então, tudo isso, gente, é um conjunto de coisas. Não adianta nada você querer tomar vitamina E, fazer uma alimentação saudável se você se expõe muito ao sol, se você faz uso de cigarros, né? Então, tem tudo isso aí por trás também. Quanto à ação antioxidante, já explicamos. Quanto à proteção da musculatura, a vitamina E, ela mantém a estrutura, a estabilidade da musculatura. Daqui a pouco a gente vai estudar os tecidos. E aí vocês vão ver que o tecido muscular, ele é composto por fibras, que elas se encaixam fazendo uma contração e um relaxamento. Contração, relaxamento. E aí, são várias fibras, são pequenas fibras que se entrelaçam como se fosse dessa maneira que vocês estão vendo aqui da minha mão. Então, para que ela se entrelace, tem que ter uma estrutura, uma manutenção dessa estrutura aqui, para que faça contração, relaxamento. E a vitamina E, ela é muito importante na manutenção e na proteção dessa musculatura. Então, pessoas que têm uma deficiência de vitamina E, elas têm uma fraqueza muscular, elas perdem, ela tem fadiga muscular, perde a capacidade da contração da musculatura e pode gerar atrofia de músculos e até mesmo a paralisia de músculos, certo? Até aqui tudo bem? Para finalizar, a vitamina E, a gente tem uma outra característica que é quanto à fertilidade. Agora, esse ponto em específico da fertilidade, a gente tem estudos que de fato corroboram em ratos. O que acontece? Olha só, em ratos a gente fez diversas pesquisas e por que ratos? Porque os ratos são os modelos de estudos biológicos mais comuns que nós temos. A gente tem cachorros, tem macaco, né? Dependendo do trabalho, gente, a gente tem modelos, né? Vocês sabem disso. E os ratos, eles são os mais comuns dentro de laboratórios, vamos supor, quando vocês tiverem a oportunidade de visitar as universidades, por exemplo, agora nessa época tá tudo fechado, a gente não consegue, né, ter essa oportunidade, mas os estudos que eles usam, a maioria dos laboratórios usa ratos, né? Mas assim, quando eu falo que utiliza ratos, meninos, não é indiscriminadamente, tá? Eu vou falar assim, agora eu tô com vontade de fazer uma pesquisa e eu vou usar ratos para ver. Não, existe todo um comitê de ética por trás, tá? Eu vou comentar isso com vocês, porque talvez não faça parte, né, do cotidiano de vocês. Então, quando eu falo assim, soa muito estranho, né? Para que tenha essas pesquisas, meninos, existe um comitê de ética, que primeiro você tem um estudo que possa gerar um resultado, você tem toda uma pesquisa antes que fala assim, não, realmente isso aqui tem chance de dar certo, tem chance de resultado, vamos investigar. Depois que já tem tudo isso, que é uma grande chance e que você já fez todos os testes sem a necessidade de uma cobaia, né, de um ser vivo, e aí sim provado a necessidade de se ter uma cobaia para se provar a veracidade do estudo, aí o comitê de ética analisa e vê realmente se existe ou não e aprova. E ele aprova numa quantidade mínima. Então, por exemplo, assim, o pesquisador falou, eu quero fazer o teste em cobaia com 1.000 ratos. Aí o comitê fala, não, você vai usar 100 e você se vira com esses 100. Então, assim, é só para que vocês entendam isso, porque às vezes não fica parecendo assim que é um uso indiscriminado. Mas nessas pesquisas, eles notaram o seguinte, que ratos que eram alimentados com ração com total ausência de vitamina E e sem nenhuma outra fonte de vitamina E, os ratos apresentaram uma dificuldade de fecundação. Os ratos machos, a vitamina E a ausência da vitamina E atrofiava o testículo. E na hora que atrofiava o testículo, ele deixava de produzir espermatozoides, que são os gametas masculinos, né? Os gametas masculinos aí dos ratinhos, né? No caso, não é espermatozoide que chama, mas enfim.
Aí, as fêmeas, ela não atrofiava o ovário, elas continuavam produzindo gametas, só que elas não conduziam a gestação até o fim, provocavam-se abortos. Então, a gente notou que a fecundação, a ausência da vitamina E, gerou uma consequência muito grande na fecundação. E aí a gente usa os ratos como modelos para diversos estudos, né? Tanto farmacêuticos quanto fisiológicos. E a gente tem o seguinte, que se neles deu essa consequência, é bem provável que isso reflita algo parecido com a gente. É certeza? Não. Então, estão tendo estudos na espécie humana, porém os pesquisadores ainda não chegaram em uma comprovação científica robusta que, de fato, fale que a vitamina E é imprescindível, né? Então a gente ainda não tem um consenso. Por isso que vão ter pesquisadores, que vão dizer, vão ter médicos que vão fazer o seguinte: não, uma mulher, um casal que estão querendo engravidar, não, faça a ingestão de vitamina E, né? Porque assim, a gente tem um indício, não é uma certeza. Beleza? Até aqui todo mundo entendeu? Sim ou não? Ficou alguma dúvida? Quanto à vitamina E, vocês têm uma pergunta? Não? Escreve aí para mim, gente, para eu ficar sabendo, senão eu fico tão perdida sem saber se vocês estão acompanhando ou não. Beleza? Então tá bom. Ó, para finalizar, então vamos falar da vitamina K, que é a outra vitamina lipossolúvel, né? Aí a gente finaliza as vitaminas do queda que eu comentei para vocês, né? Olha só, vitamina K, a gente tem que fígado, hortaliças, por exemplo, couve, né, alface, o alho e legumes de uma maneira geral são fontes de vitamina K. A vitamina K, meninos, ela é imprescindível, imprescindível, porque ela atua na coagulação do sangue. O que é a coagulação do sangue? Sabe quando você faz um machucadinho assim, igual eu fiz aqui um machucadinho que eu queimei, na verdade, e forma aquela casquinha, a casquinha do machucado? Meninos, a casquinha do machucado nada mais, nada menos do que um coágulo. E para formar essa pequena casquinha desse machucado, envolve uma sequência de reações tão grande no seu corpo, uma cascata de coagulação, tanto que o nome é esse, cascata de coagulação. São muitas proteínas, são muitas enzimas e também eu tenho uma vitamina. Então, as plaquetas liberam um fator de coagulação, que é a tromboplastina, que age na protombina, que forma a trombina, que age no fibrinogênio, que forma a fibrina, que é o coágulo. Então, olha só, vocês não precisam saber disso agora, mas assim, bem resumidamente, olha só. As plaquetas liberam a tromboplastina, que age na protombina, que forma a trombina, que age no fibrinogênio, que forma a fibrina e que então vira coágulo. Nessa cascata inteira que eu resumi para vocês, tem que ter cálcio. Se não tiver cálcio, vocês já estudaram cálcio lá no sais. Se não tiver cálcio, não tem coagulação. E se não tiver vitamina K, não tem coagulação. Para esse start, isso aqui é uma sequência, é uma ciranda. Se não tem um, acabou o resto todinho. Então, no início dessa ciranda, existe a vitamina K. Então, a ausência da vitamina K já bloqueia o início todinho da cascata de coagulação. Então, quando você tem uma alimentação que é deficiente em vitamina K, você não forma o coágulo. E se você não forma coágulo, se não forma a casquinha do machucado, pode levar a riscos de hemorragia? Sim, pode levar a riscos de hemorragia. Tudo bem? Que mais que eu ia falar? Perguntaram o seguinte: por que que o fígado é rico em tanta vitamina? Menino, o fígado tem tudo. O fígado tem vitamina, tem sal, tem de tudo nesse fígado, mas não me desce. Gente, pode falar o que for, eu não dou conta de meu fígado. Não dou, não dou. Agora, do porquê biológico, é porque eu acredito que o fígado, né, ele é o centro metabolizador do corpo, né, do organismo, né? Ele é o centro metabólico. Então, o seu centro metabólico é lá que ele estoca, que ele trabalha
com diversos compostos, né? Então, acredito que isso seja um dos principais motivos. Mas não precisa me dar, não precisa me oferecer que eu não como e não vou comer, porque, gente, a textura desse trem na minha boca já me dá ânsia de vômito. Mas, enfim, para finalizar a vitamina K e mostrar para vocês o quão imprescindível eu não sei se a vocês aí tem irmãozinho bem pequenininho, ou se lembra, ou algum primo, enfim. Quando você vai na maternidade, que você acaba de ver o neném que acabou de nascer, assim que ele acaba de nascer, a enfermeira pega, dá o banhozinho nele e depois dá uma injeçãozinha. Aquela primeira injeçãozinha do bebê não é. Tô falando a primeira, ainda na maternidade, tá? O que é aquela injeçãozinha? Nada mais, nada menos do que vitamina K. Por quê? Porque ele ainda não alimentou, ele ainda não comeu nada, ele ainda não mamou, a mamãe estava passando tudo para ele. Agora ele saiu do corpinho da mamãe e dentro da barriguinha da mamãe ele estava protegidinho. Nada atingia ele não podia bater o corpinho dele em lugar nenhum, não podia fazer dodó em lugar nenhum. Agora que ele sai da barriga da mamãe, pode ser que ele sofra alguma laceração, algum dodóizinho, e aí precisa fazer coagulação? Precisa. E para que ele faça coagulação, para que ele forme uma casquinha de machucado, eu preciso de vitamina K. Então, os bebezinhos, assim que nascem, recebem uma injeçãozinha de vitamina K. Lá na perninha, se eu não estiver equivocada, aquela perninha daquele tamanhozinho, recebe para evitar riscos de hemorragia. Beleza? Meninos, até aqui, vitamina K, ficou com dúvida? Comenta aí pra mim. Não? Beleza? Então, a gente encerrou as vitaminas lipossolúveis. Para a próxima aula, então, daqui uns tempinhos, a gente volta falando das hidrossolúveis e aí a gente faz alguns exercícios juntos. Certo? Beleza? Combinado? Sim, sim, sim. Então, eu espero vocês. Se eu não tiver equivocado, eu acho que é no quarto horário. Eu acho que é quarto horário. Eu espero vocês para a gente continuar firmes e fortes, beleza? Super beijo, então, meninos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.